Olá, aqui é Roberto Medeiros. Insalubridade, laudo de insalubridade e laudo LTCAT, o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Quais são as diferenças de um e de outro? Posso fazer os dois juntos? O que você acha disso? Então vem comigo, a gente vai ter muita informação nesse vídeo. Então, pessoal, o laudo de insalubridade e periculosidade, esse laudo de insalubridade, ele vai servir para quê? Para definir se aquela atividade, se aquela função vai ter esses adicionais. O adicional de insalubridade, ele varia em 10, 20 ou até 40% do salário mínimo. O periculosidade, o adicional de periculosidade é 30% do salário base. Então, dependendo da atividade que a pessoa estiver exposta, para isso que tem que ir no ambiente de trabalho, fazer todas as medições, fazer a avaliação do ambiente, ela pode receber 30% a mais se for periculosidade, e essa variável aqui com relação à insalubridade, dependendo o agente que ela tiver expostas e se existem ou não medidas preventivas ali no ambiente de trabalho. Então, o laudo de insalubridade e periculosidade é para determinar isso, se a pessoa tem direito ou não. Laudo é algo determinante, é conclusivo, sim ou não. Laudar, definir, é isso ou é aquilo, é ou não é. E lembrando que quando a gente fala de laudo de insalubridade, a gente está falando de uma legislação trabalhista. Então, sempre que eu tiver na casinha aqui das insalubridades, das periculosidades, eu sempre estou tratando de legislação trabalhista. A gente não pode esquecer isso. Por quê? Porque quando eu falar de LTCAT, a conversa é outra. Quando o meu objetivo, para que existe o LTCAT? O LTCAT existe para definir a aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial? Quando a pessoa está exposta a um agente nocivo no ambiente de trabalho, ela pode se aposentar antes do tempo. Como é que funciona isso? 25, 20 ou 15 anos antes. Por quê? Porque ela tem uma exposição a um agente nocivo. Essas regrinhas sofreram algumas atualizações agora com a última revisão da Previdência. Então, temos que dar uma conferida na atualização da Lei 3.048, que teve algumas alterações com relação a essa aposentadoria especial. Agora, esse tempo, inclusive, ele aumentou conforme a idade da pessoa. Quando a gente estiver falando de LTCAT, lembra que a gente está falando de uma legislação previdenciária. Então, aqui é outra esfera, são outras regras, é outro jogo com outro juiz. Então, a gente tem que se atentar. Quando a gente está fazendo LTCAT, a regra, o jogo é um. Quando você está fazendo laudo de insalubridade, a regra, o jogo é um. Você vai jogar futebol? É uma regra. É com o pé o jogo. Você vai jogar vôlei? É com a mão. Mas então são regras diferentes. Um é um jogo. Você joga futebol é de um jeito. Você joga vôlei é de outro jeito. Só que o que acontece? Tem coisas que são parecidas, não tem? Por exemplo, nos dois querem ganhar, nos dois existem falta, existem quem marca o ponto, né? Num é ponto, no outro é gol. É a mesma coisa, tá? Mas muda. Eu marquei mais um ponto lá no vôlei, tá? Lá no futebol eu marquei um gol. Aqui no vôlei tem a falta. Falta, por exemplo, quando a pessoa encosta na rede. Então, é uma penalidade quando encostou na rede. Lá no jogo de futebol, quando dá um carrinho ou alguma coisa parecida, você tem uma falta. Então, são semelhantes em alguns aspectos, mas em outros são diferentes. É a mesma coisa que acontece aqui. A legislação trabalhista, ela tem as normas para quê? Para definir se a pessoa vai ganhar mais ou não. A legislação previdenciária tem as normas, tem as regras desse jogo para definir se a pessoa vai aposentar antes do tempo ou não. A
Até porque quando ela aposenta antes do tempo, quando a pessoa da folha lá do RH está fazendo a folha de pagamento, eles têm que lançar lá na CEFIP, lá na GFIP, se essa pessoa tem essa exposição ou não. Sabe por quê? Porque se ela tiver direito a aposentar antes do tempo, quando ela vai lançar o código de ocorrência na GFIP, muda. Se ela tem direito a aposentar antes do tempo por causa de agente nocivo, o valor de imposto que paga sobre esse trabalhador é maior. Então, por exemplo, todas as empresas ela tem que pagar um risco de acidente do trabalho. É um imposto sobre a folha de pagamento. Esse imposto ele é variável em 1, 2 ou 3%, dependendo da atividade preponderante daquela atividade econômica. Isso é definido lá na contabilidade. O que acontece? Esse é um imposto que ele é cobrado das empresas de forma geral. Algumas empresas que estão no Simples isso já é tudo unificado, mas outras empresas têm esse imposto separadinho. Depende muito do tipo de tributação que a empresa está enquadrada. Então, o que acontece? Se dentro da empresa tem uma pessoa, ou duas, ou 10%, ou 10%, ou 15%, sei lá quantos por cento lá dentro da empresa que tem uma atividade especial, sobre esse trabalhador, ela vai ter que pagar mais 6%, ou 9%, ou 12% a mais sobre esse trabalhador. Por quê? Porque ele vai aposentar antes do tempo. É como se fosse um financiamento desses riscos no ambiente do trabalho, e por ele ter que ir antes, porque ele tem mais riscos, ele tem que se aposentar antes, então, consequentemente, tem que pagar mais. E aí, sobre esse trabalhador, se é 25 anos, opa, é 6% a mais. 20 ou 15 anos, assim sucessivamente. Então é importante a gente entender, o cara aposenta antes, mas a empresa tem que pagar mais tributo. Então a importância de se proteger esse trabalhador, de se fazer um LTCAT muito bem feito, para quê? Para que diminua os custos da empresa. E olha aqui começa a dica de ouro aí, olha só, a gente tem que entender disso, porque a gente vai falar de dinheiro aí na empresa. E aí quando a gente fala de equipamento de proteção coletiva, de medida de engenharia, que são investimentos significativos na empresa, às vezes são investimentos altos, mas traz um retorno aqui, no imediato e no médio e no longo prazo, em todos os aspectos. Mesma coisa quando a gente retira um adicional de insalubridade. Por quê? Porque esse valor aqui, se a gente consegue realmente elidir, minimizar, neutralizar esse adicional, a gente consegue usar esse recurso financeiro para fazer outras benfeitorias para os ambientes serem mais seguros, mais saudáveis. E antes de eu falar para vocês se a gente pode fazer o LIP e o LTCAT juntos no mesmo documento, antes de eu falar se eu posso ter no PPRA os resultados de insalubridade, antes de eu responder isso, eu quero falar duas coisas para você. Primeiro, sempre que falar de LTCAT, laudo de insalubridade e periculosidade para estatuto, para prefeituras, para órgãos que são regidos por estatuto, as regras mudam um pouquinho. E às vezes até mudam totalmente. Se você quiser saber mais sobre insalubridade, sobre aposentadoria especial dentro do serviço público, deixa aqui nos seus comentários aqui que a gente faz um outro vídeo falando disso. Se vocês se interessarem por esse assunto, como é que funciona as insalubridades, como é que funcionam a aposentadoria especial dentro do serviço público para os servidores. Então, deixa o comentário aí que a gente fala sobre isso em outro vídeo daí, tranquilo? E a segunda coisa que eu quero pedir para você é compartilhe esse vídeo com seus amigos, sabe? Deixa seu like aqui, ajuda a gente a levar essas informações para mais pessoas. E só relembrando o assunto da insalubridade, que a gente sabe que é alguma coisa, quando a gente tem um adicional de insalubridade, a gente sabe que é um ambiente que faz mal para a saúde das pessoas. Eu quero pedir um favorzinho para você que está assistindo aqui, coloca aí, hashtag insalubridade não. E tem que acabar com esses ambientes insalubres, então hashtag insalubridade não. Escreve aqui no comentário, beleza? Eu vou olhar aí depois, valeu? E aí pra gente poder finalizar, será que eu posso fazer laudo de insalubridade e periculosidade junto com LTCAT? Será que dá para fazer?
Será que eu posso falar sobre insalubridade no meu PPRA, né? Agora está mudando, já não vai ser mais PPRA, né? Então será que dava para colocar lá dentro do PPRA essas informações? Qual que é a sua opinião? Pessoal, não existe nenhum lugar que fala assim, proibindo, é proibido você pôr o LIP e o LTCAT no mesmo documento. Não tem lugar que proíba. Só que vocês conseguiram ver o tanto de diferença que tem de um para o outro? Eu ainda não falei de todas as diferenças, porque assim, só para vocês entenderem, se a gente está falando, por exemplo, sobre calor, tá? Exposição a calor. O LTCAT ele não considera fonte natural. Então, por exemplo, o cara trabalha num calorão, lá no sol, não vai ter aposentadoria especial, porque o IBUTG ultrapassou o limite de tolerância. Mas aqui na insalubridade pode ser que dê. Por quê? Porque o legislador não falou de fonte natural, fonte artificial, se pode ou se não pode. Então não tem essa previsão. Outro fator de risco é umidade, tá? Então lá na NR15, o que acontece? A pessoa pode receber adicional de insalubridade por umidade. Se a inspeção no local de trabalho comprovar que não existe nenhuma proteção para esse trabalhador, pode ser que ele receba esse adicional. Agora aqui, na especial, não há previsão legal para a pessoa ganhar uma aposentadoria especial antes do tempo por causa desse agente nocivo. Não existe isso. Então você está vendo? São coisas diferentes. Aqui no LTCAT a gente tem a famosa LINASH, que é justamente uma lista de agentes comprovadamente carcinogênicos e que, se existirem no ambiente de trabalho, vai dar direito à aposentadoria especial. E talvez alguns dessa lista não necessariamente vão conceder o adicional de insalubridade. Então você tem que analisar cada caso conforme as regras do seu jogo. O que você está jogando? Você está jogando vôlei ou você está jogando futebol? Então você vai analisar para adequar cada um da legislação. Então não é recomendável que a gente faça as duas coisas no mesmo documento, porque são regras, são jogos diferentes. E aí talvez alguns não vão entender isso plenamente. Então essa é a sugestão. Laudo de insalubridade é uma coisa, LTCAT é outra coisa. Aí o PPRA, aí meu doutor, aí piorou a situação. Você colocar em PPRA coisa de laudo, você está bagunçando tudo realmente. PPRA é um programa de prevenção. Agora vai vir GRO, PGR. Nós estamos falando de gestão de segurança para não ter acidente. Isso daqui é para definir se tem que pagar ou não, e isso aqui é para definir se vai aposentar antes do tempo ou não. Pronto, e acabou. Isso é laudo. Agora, segurança do trabalho é outra conversa, e outra conversa agradável que eu particularmente gosto muito e que vai ficar para outro momento também. Se vocês quiserem também aprofundar esses assuntos, deixa aqui no comentário que a gente explora esses assuntos aí de gestão de segurança. Então, pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje, LTCAT, laudo de insalubridade. Deixa aqui nos seus comentários se você gostou. Se você ficou com alguma dúvida também, fica à vontade, manda pra gente. Não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que quer fazer tudo junto, para ver o que ele acha desse raciocínio que a gente trouxe aqui para vocês. E deixa seu like aí, a gente se vê no próximo vídeo. Sucesso, abraço, tchau!